Leitura do Livro dos Espíritos, Introdução, item 16. Resta-nos examinar duas objeções, as únicas que merecem verdadeiramente esse nome, pois estão baseadas sobre as teorias racionais. Uma e outra admitem a realidade de todos os fenômenos, materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam outra coisa que efeitos magnéticos. Os médiuns estariam no estado que se poderia chamar de sonambulismo desperto, fenômeno do qual toda pessoa que estudou magnetismo pode ser testemunha. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem o desenvolvimento anormal. O círculo das percepções intuitivas se estende fora dos limites da nossa concepção normal. Desde então, o médium tiraria de si mesmo e, pelo fato da sua lucidez, tudo o que ele diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhe são as mais estranhas em seu estado habitual. Não seremos nós que contestaremos a força do sonambulismo, do qual vimos os prodígios e os estudamos todas as fases durante mais de 35 anos. Concordamos que, com efeito, muitas manifestações espíritas podem se explicar por esse meio. Mas uma observação firme e atenta mostra uma multidão de fatos onde a intervenção do médium, de outro modo que como um instrumento passivo, é materialmente impossível. Aqueles que lhe partilham dessa opinião, diremos como aos outros: vede e observai, porque seguramente não viste tudo. Opor-lhe-emos em seguida duas considerações tiradas da própria doutrina. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De nenhum modo. Quem, pois, a revelou? Precisamente esses mesmos médiuns de quem exaltais a lucidez. Se, pois, essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuído aos espíritos o que possuíam em si mesmos? Como teriam dado essas informações tão precisas, tão lógicas, tão sublimes sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas? De duas coisas uma, ou eles são lúcidos ou não são. Se o são e se confia em sua veracidade, não se poderia, sem contradição, admitir que eles não estão com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos tivessem sua fonte no médium, eles seriam idênticos no mesmo indivíduo, e não se veria a mesma pessoa ter uma linguagem discordante e exprimir alternativamente as coisas mais contraditórias. Essa falta de unidade nas manifestações obtidas pelo médium prova a diversidade das fontes. Se, pois, não se as pode encontrar todas no médium, é preciso procurá-las fora dele. Segundo outra opinião, o médium é a fonte das manifestações, mas em lugar de as tirar de si mesmo, assim como pretendem os construtores da teoria sonambúlica, ele as tira do meio ambiente. O médium seria, assim, uma espécie de espelho refletindo todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Ele não diria nada que não fosse conhecido, pelo menos de alguns. Não se poderia negar, e isso é mesmo o princípio da doutrina, a influência exercida pelos assistentes sobre a natureza das manifestações. Mas essa influência é diferente daquela que se supõe existir, e daí a que o médium seja o eco de seus pensamentos. Há uma grande distância, porque milhares de fatos estabelecem peremptoriamente o contrário. Há nisso, pois,
um erro grave que prova uma vez mais o perigo das conclusões prematuras. Essas pessoas, não podendo negar a existência de um fenômeno do qual a ciência vulgar não pode se aperceber, e não querendo admitir a presença dos espíritos, o explicam a seu modo. Sua teoria seria sutil se ela pudesse abraçar todos os fatos, mas não é assim. Quando se lhes demonstra até a evidência que certas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos, às próprias opiniões dos assistentes, que essas comunicações são frequentemente espontâneas e contradizem todas as ideias preconcebidas, eles não ficam atrás por tão pouca coisa. A irradiação, dizem eles, se estende muito além do círculo imediato que nos cerca. O médium é um reflexo da humanidade inteira, de tal sorte que, se ele não aure suas inspirações no ambiente, vai procurá-las fora, na cidade, no país, em todo o globo e mesmo em outras esferas. Não penso que se encontre nessas teorias uma explicação mais simples e mais provável que aquela do Espiritismo, porque ela supõe uma causa bem mais maravilhosa: a ideia de que seres povoam os espaços e que, estando em contato permanentemente conosco, nos comunicam seus pensamentos. Nada tem que choque mais a razão que a suposição dessa irradiação universal de todos os pontos do universo se concentrar no cérebro de um indivíduo. Ainda uma vez, e aí está um ponto capital sobre o qual não poderíamos insistir muito: a teoria sonambúlica e a que se poderia chamar refletiva foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais criadas para explicar um fato, enquanto que a doutrina dos espíritos não é de concepção humana. Ela foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam, quando ninguém as sonhava e a opinião geral as repudiava. Ora, perguntamos, onde os médios auriram uma doutrina que não existia no pensamento de ninguém sobre a terra? Perguntamos, por outro lado, por qual estranha coincidência milhares de médiuns disseminados sobre todos os pontos do globo, que jamais se viram, se comunicaram, combinaram para dizer a mesma coisa? Se o primeiro médium que apareceu na França suportou a influência de opiniões já aceitas na América, por que esquisitice foi procurar suas ideias a 2000 léguas além do mar, entre um povo estranho de costumes e de linguagem, em lugar de as tomar ao seu redor? Mas há uma outra circunstância sobre a qual não se tem pensado bastante. As primeiras manifestações na França, como na América, não ocorreram pela escrita nem pela palavra, mas por pancadas concordando com as letras do alfabeto e formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências que se revelaram declararam ser espíritos. Se, pois, poder-se-ia supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais ou escritas, o mesmo não ocorreria com as pancadas, cuja significação não poderia ser conhecida previamente. Poderíamos citar numerosos fatos que demonstram na inteligência que se manifesta uma individualidade evidente e uma independência absoluta de vontade. Remetemos, pois, a dissidentes a uma observação mais atenta, que querem estudar sem prevenção e não concluir antes de ver tudo. Eles reconhecerão a impossibilidade de sua teoria para dar razão de tudo. Limitar-nos-emos a colocar as questões seguintes: por que a inteligência que se manifesta, qualquer que seja ela, recusa responder a certas questões sobre os assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo,
sobre o nome ou a idade do interrogante, sobre o que tem na mão, o que fez na véspera, seu projeto do dia seguinte, etc. Se o médium é o espelho dos pensamentos dos assistentes, nada lhe seria mais fácil do que responder. Os adversários retrucam o argumento perguntado, por seu turno, porque os espíritos, que devem tudo saber, não podem dizer coisas tão simples, segundo o axioma: quem pode o mais, pode o menos, de onde concluem que não são espíritos. Se um ignorante ou um zombador, se apresentando diante de uma outra assembleia, perguntasse, por exemplo, por que é dia em pleno meio-dia, crê-se que ele se daria ao trabalho de responder seriamente? É sério e seria lógico concluir-se de seu silêncio ou escárnio com que gratificasse o perguntador que seus membros não são senão tolos? Ora, é precisamente porque os espíritos são superiores que eles não respondem a questões ociosas e ridículas e não querem ser colocados em evidência. Por isso, eles se calam ou se dizem ocupar de coisas mais sérias. Perguntaremos, enfim, por que os espíritos vêm e se vão frequentemente no momento dado e por que, passado esse momento, não há preces nem súplicas que os possam fazer voltar? Se o médium não agisse senão pelo impulso das assistentes, é evidente que nessa circunstância o concurso de todas as vontades reunidas deveria estimular sua clarevidência. Se, pois, ele não cede ao desejo da Assembleia, corroborando pela sua própria vontade, é porque obedece a uma influência estranha, a ele e aos que o rodeiam. A essa influência acusa com isso a sua independência e a sua individualidade.